Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Boa noite, irmãos. Abram todos comigo o Santo Livro, no livro dos Salmos. Salmo. Na verdade, eu tinha passado um outro texto, mas vou abrir esse. Era Daniel 11, mas vamos ver o Salmo 139. Depois a gente lê Daniel. Depois a gente lê no decorrer do culto. Salmo 139, verso 1, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto, e de longe penetra os meus pensamentos. Onisciência. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu já a conhece toda. Tu me cerca por detrás e por diante. No verso 6. Tal conhecimento é maravilhosíssimo demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Mais uma vez, onisciência. Verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei de tua face? Se subo os céus, lá estás. Se faço a minha cama no profundo abismo, lá tu estás. Se tomo as asas da alva e me detém nos confins do mar, ainda lá haverá de guiar tua mão. Onipresença. Verso 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Onipotência. Feche os olhos agora, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, essa noite nos curvamos diante de tamanha beleza, de tamanha doutrina, de tamanho conhecimento, o conhecimento do ser de Deus, da pessoa de Deus. Não existe em todo o universo conhecimento mais elevado que esse. Nosso intuito não é matar nossa curiosidade, nem nos engrandecermos. É como Moisés, quando o Senhor se revelou a ele no Monte Sinai, prostrado em terra, o adorou. Essa é a única reação diante daqueles que têm acesso ao conhecimento do seu ser. Adorar, prostrados. Faz isso essa noite, Senhor, de modo que o teu reino avance, que o Senhor receba a glória para si e nos conforme à imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste muita atenção no que nós vamos falar aqui. A.W. Tozer, um dos maiores escritores e pregadores do século XX, escreveu que a coisa mais importante para o cristão é o que ele pensa a respeito de Deus. É o conhecimento de Deus que define todas as coisas ao nosso respeito. Durante muitos anos, a teologia foi chamada rainha das ciências. Dentre os postulados estudados durante longos séculos, e todas as matérias, a mais bela e a que mais se destacava era a teologia, rainha das ciências. E dentro desse postulado, dentro dessa matéria, nós tínhamos, então, o estudo mais sublime da teologia, o ser de Deus, a teontologia, o estudo do ser de Deus. Esse tema, até 200, 300 anos atrás,
eram os temas mais pregados nos púlpitos de todo mundo. Quem Deus é, o que Deus faz. E parece que dos últimos 100 anos para cá, Deus foi tirado do seu trono, e o que se prega é o homem. Um culto, um louvor, uma pregação antropocêntrica, centrado na pessoa e no desejo do homem. Se você quer um avivamento em sua igreja, sua congregação, em seu ministério, pregue os atributos de Deus, pregue a pessoa de Deus, o ser de Deus, pois ela é o tema mais importante da rainha das ciências, da teologia. O conhecimento de Deus determina como pensamos. O conhecimento de Deus determina como cremos. O conhecimento de Deus determina como adoramos, como enxergamos a Bíblia, como vivemos, e até como entendemos e atravessamos as tribulações. Um elevado conhecimento de Deus nos levará a uma vida cristã elevada, piedosa e santa. Ou seja, o conhecimento de Deus resume quem você é, no que você crê e qual é a sua estatura espiritual. De forma que quanto mais ignorante do ser de Deus você é, menor é a sua estatura espiritual. Por isso que os puritanos eram considerados gigantes. Dr. Lloyd Jones, se não me engano, disse que os puritanos são o Himalaia, Jonathan Edwards é o Everest, e os reformadores, esqueci de um dos montes, está aqui na ponta da língua. Bom, os puritanos eram considerados gigantes. J.I. Parker, escrevendo Entre os Gigantes de Deus, diz: eles, os puritanos, são gigantes, nós somos anões. Nós temos milhares de quilômetros de extensão e 2 centímetros de profundidade. Os puritanos não, são como as sequoias dos Estados Unidos e do Canadá. Tem centenas e centenas de metros, são gigantes. E sabe qual é uma das razões dos puritanos serem uma das maiores classes de cristãos que já viveram na terra? O conhecimento do ser de Deus. Eles escreviam livros de 2.000 páginas, só de atributo de Deus. Só de um atributo, por exemplo, se você comprar o livro de Stephen Charnock, A Bondade de Deus, tem mais de 300 páginas. 300 páginas escritas só de um atributo, só da bondade. O conhecimento de Deus define quem nós somos. Volte a estudar, pregar, ensinar sobre os atributos de Deus. Eu quero fazer uma série em nossa igreja, pregar os atributos de Deus em 1 ano. Tem atributo que você nem sonha. Você conhece santidade, justiça, amor, beleza? Você já ouviu falar da incompreensibilidade de Deus? Da solidão de Deus? Os atributos. Atributos comunicáveis e incomunicáveis. Tem muita coisa para estudar desse ser estupendo. E hoje eu quero falar sobre um pouco disso, os atributos de Deus. O que são atributos? São as características que Deus arroga para si. São as características do ser de Deus. As qualidades de Deus. Isso são os atributos. E os atributos estão divididos em 2 categorias: atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que são atributos comunicáveis? Atributos que Deus tem e comunica com as suas criaturas. Amor, Deus tem amor, nós também temos amor, comunicou conosco.
Bondade, Deus é bom, Ele tem bondade, mas Ele comunica com as suas criaturas. Nós também temos bondade. Justiça, atributos comunicáveis. Segunda categoria, atributos incomunicáveis. Atributos que só Deus possui e mais ninguém. Onipotência, por exemplo, onisciência, onipresença, infinitude, eternidade, imensidão, transcendência. São atributos que fazem de Deus o ser singular, único que Ele é. A santidade. A santidade diz que Deus, na categoria dEle, só existe Ele. Quando se fala de Deus, nada mais pode ser comparado, nada. Na categoria Deus, só existe Ele, Ele é exclusivo. E hoje eu quero citar alguns atributos, apenas 3, que obviamente o tempo não dá nem para uma pregação, uma pregação não é suficiente, quanto mais citar mais atributos, isso é impossível. E eu quero citar 3 atributos mais conhecidos, pelo menos populares, 3 atributos incomunicáveis: a onipotência, a onipresença e a onisciência. Por que eu quero citar isso? Porque Daniel 11:32, que é o texto base, diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas, e ativo. O povo que conhece o ser de Deus, o povo que conhece os atributos de Deus, é um povo robusto, forte. Essa noite a minha proposta é chutar do trono esse Deus miúdo, esse Papai Noel gordo, aposentado, e botar de novo no trono, em aspas, o soberano, onipotente, onisciente, que não deve nada para ninguém, não pede contas para ninguém, faz o que apraz, somente o que apraz, é soberano sobre a maior das suas criaturas e a menor partícula de poeira vagando no universo. Ele domina e controla tudo, como quer, quando quer, sem pedir nada para ninguém. Hoje nós não vamos falar do Deus que você exige, bota na parede, desse capacho que os falsos profetas fizeram, o soberano, o grande eu sou, o elevado Deus. Vamos começar com esse primeiro atributo, a onipotência. O credo niceno, realizado em 325 a.C., começa com essas palavras, o credo niceno: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. A primeira menção desse atributo está em Gênesis 17, Gênesis 17:1. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Termo hebraico aqui é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Qual o significado? No latim, nós temos 2 palavras para Todo-Poderoso: omnipotens, todo potência, todo poder, todo poderoso. Se refere ao atributo do poder infinito ou ilimitado de Deus. Deus tem um poder infinito, que não pode se medir, sondar, que não tem início nem fim. Ou se entende por um poder ilimitado, não há limites para o raio de ação, para a extensão, profundidade, largura, altura do poder de Deus. Ter todo o poder significa que Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Deus é capaz de realizar qualquer obra. Temos várias amostras de poder em toda a Escritura, mas eu citei algumas. Por exemplo, poder sobre a morte. Um homem de 4 dias morto, com uma ordem, vem para fora, Lázaro. Ele ressuscitou dos mortos. Poder sobre o mundo dos espíritos, sobre os demônios. Ordenou que saíssem e entrassem nos porcos, e eles obedeceram. Poder sobre as doenças.
o leproso, a mulher do fluxo de sangue, o cego Bartimeu, o coxo de Betesda, com uma ordem, foram limpos, olhos se abriram, pernas se estenderam, e o sangue secou. Poder sobre a natureza, as águas do dilúvio, as pragas do Egito, poder sobre a matéria inanimada, água, fogo, o rio, há uma ordem, todas vieram e o obedeceram. Poder sobre animais irracionais, baleia, peixe, cachalote, engole Jonas, bota ele lá em Nínive. Ele tem todo o poder. E uma das expressões máximas do seu poder é a criação do cosmos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou a partir do quê? É uma palavra latina chamada ex nihilo, que quer dizer do nada. Deus do nada cria todo o cosmos. Ele cria galáxias, sol, lua, estrela, fauna, flora, oceanos, mares. E o homem, com uma palavra, com o som da sua voz, imagina quanto poder para não criar todo o cosmos com sua palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e a luz não teve outra alternativa, ela teve que aparecer, e ela se fez do nada. Jeremias 32:17 reflete um pouco disso. Ah, Senhor Jeová, tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido, coisa nenhuma é para ti maravilhosa. Salmo 135:6, tudo que o Senhor quis, Ele fez, nos céus e na terra, nos mares e nos abismos. Ele tem todo o poder. Ele também fez as criaturas angelicais. Ele criou o seu exército celeste, porque a criação compreende terra, mas compreende céus. Entretanto, Ele só faz aquilo que está de acordo com a sua natureza, com a sua justiça e com a sua retidão. Deus não contradiz a si mesmo. Deus pode mentir? Não, é contrário ao seu ser. Deus pode ser egoísta? Não, é contrário ao seu ser. Pode criar uma pedra que não possa levantar? Não, porque é estúpido, e a única coisa que Deus não é ser estúpido. Nós somos estúpidos, Ele não. Ele é todo poderoso para fazer tudo aquilo que Ele prometeu e revelou às suas criaturas. Agora eu separei aqui algumas evidências da onipotência de Deus. Algumas evidências científicas. Presta atenção. Você sabe que o universo não é infinito. Infinitude é um atributo que só Deus tem. O universo tem aproximadamente 90 bilhões de diâmetros de anos-luz. De diâmetro. O que significa isso? Você entender o tamanho do universo. Você pega uma nave espacial numa ponta do universo, e ela vai viajar à velocidade da luz, 360 mil quilômetros por segundo. Uma nave que corre à velocidade da luz, ela corre a 360 mil quilômetros por segundo. Nessa velocidade, de uma ponta do universo na outra, ela vai levar 90 bilhões de anos, para chegar de uma ponta na outra, correndo a 360 mil quilômetros por segundo. A Bíblia diz, Isaías 40, que Deus mede os céus a palmos. 2 palmos de Deus, 90 bilhões de quilômetros de anos luz, porque Ele é todo poderoso. Salmo 115:3, mas nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe apraz. Astronomia, já se sabe que existe mais estrelas no céu do que grãos de areia no mar. Existem bilhões de galáxias e bilhões de estrelas, ok? E Deus conhece todas, uma a uma. Salmo 147:4, conta o número das estrelas, e as chama, e as convoca pelos seus nomes. Você conhece, para você ter uma ideia, o universo.
O universo tem 90 bilhões de quilômetros. Mas você nunca ouviu falar dos multiversos. Esse é um universo que está dentro de um composto de multiversos, que faz com que o universo esteja dentro de uma cadeia de outros universos, chamada multiversos, fazendo que o universo e outros tantos universos dentro do multiverso torne-se um grão de areia para aquele que nem a casa dele cabe ele, o céu dos céus, a eternidade. E ele faz assim, come here, stars, star come here, e todas vêm, porque ele tem todo o poder. Que mais? O Monte Fuji, no Japão, é a maior montanha do Japão. O Monte Fuji possui 30 bilhões de metros cúbicos de rocha vulcânica. Para transportar todo o Monte Fuji, você precisaria de 10 milhões de caminhões, que levaria 10 milhões de dias, levando em conta um caminhão por dia, para escavar o Monte Fuji e transportar ele do lugar. A Bíblia diz que Deus pega o Monte Fuji com uma pinça, para pesar em balança de precisão, de ourives. 30 bilhões de metros cúbicos de rocha vulcânica, que demorariam 10 milhões de dias para ser tirado de um lugar. Deus tira com uma pinça, e precisa de uma lupa para olhar e medir, numa balança que nem mexe, porque Ele é todo poderoso. Está escrito em Isaías 40:12. Quem recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com balança de precisão. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Deus é onipotente. Você quer ver outro dado incrível da onipotência? Você tem ideia de quanta água há no mundo? Oceano Pacífico, Atlântico, Índico. Toda a água dos oceanos. Toda a água compreende 1.332 milhões de quilômetros cúbicos de água. Não deu para entender muito, né? Que tal nós ir para litro? Quantos litros de água tem no mundo? Você conhece a ideia de milhão, 1 milhão. Vamos lá então, quantos litros de água tem nos oceanos? 1 bilhão, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 quintilhão, 1 sextilhão, 1 septilhão, 1 octilhão de litros de água. Tá, o que tem a ver isso com onipotência? Isaías 40 diz que Ele coloca os oceanos na concha da mão. Calma, o dia que eu estava preparando essa pregação, olha a sabedoria do Espírito Santo, eu estava preparando ela no meu escritório. Do lado, dentro do meu escritório, tem o banheiro. A porta estava meio aberta e a torneira pingando. 1 octilhão, concha. Pingando, concha, octilhão. Eureka. Eu fui para o banheiro, botei a minha mão e deixei ver quantas gotas cabiam. Na minha mão couberam 37 gotas de água. Deus está dizendo que a sua onipotência faz com que 1 octilhão de litros d'água para Ele sejam como 37 gotas que Ele joga para cima e se evapora. Ele é todo poderoso. Todo poderoso. O cérebro humano, estou te dando dados para você ver a onipotência, é a estrutura mais complexa do universo, o cérebro humano. O cérebro humano é composto de 100 bilhões de células, tendo 100 mil ramificações interligadas uma na outra. O total de ligações feitas do cérebro é de 1 quatrilhão. É impossível criar uma rede de comunicação do tamanho do cérebro. Quem criou, irmão, uma rede de comunicação tão complexa, tão compacta e pequena, com 1 quatrilhão de ligações,
A onipotência de Deus. O globo ocular, Dr. John Wilson, das maiores autoridades de oftalmologia no mundo, diz que nós temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos. Se não fossem encapados e um fio tocasse no outro, teríamos um curto-circuito nos olhos diário e ficaríamos cegos. Quem foi que criou esses 2 milhões de fios duplos e os encapou de modo que haja o tráfego que seja completamente perfeito dentro dos olhos? A onipotência de Deus. Dr. Marshall Lidenberg, prêmio Nobel de Ciência, diz: cada ser humano, cada homem possui 60 trilhões de células vivas. Você é feito de 60 trilhões de células vivas. Cada célula possui um DNA, que estão gravados seus dados genéticos, como cor dos olhos, da pele e do cabelo. Cada DNA, cada célula possui uma fita DNA, que se você esticá-la, ela mede 1 metro, dentro da célula tem uma fita DNA de 1,60 m, 1,70 m de fita DNA. Você tem 60 trilhões de fita DNA dentro de você, que totalizam 102 trilhões de metros e 102 bilhões de quilômetros de fita DNA dentro do seu corpo. Quem fez isso? A onipotência de Deus. É esse Deus que eu estava procurando para adorar. Não é esse folclore, essa caricatura barata da TV, não. Lucas 1,36, eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este, o 6º mês, para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Jó 42, 1 e 2, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Não presumai vós mesmos, temos nós por pai Abraão, Mateus 3,9, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar, criar, fazer nascer filhos a Abraão. Ele é onipotente. Mas ele não só onipotente, ele também é onipresente. Onipresente também é composto de 2 palavras, omni, praens, sens, que quer dizer omni, todo presente, todo presença. É um dos outros atributos mais incríveis de Deus. A onipresença significa o quê? É o estado de se estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu fico pensando, Fátima, se alguém pedir uma oração para ela, em Portugal, ou em Medjugorje, tudo bem, ela atende. E se pedir em Fátima, em Portugal e no Brasil ao mesmo tempo? Bom, a NASA já tem tecnologia para fazer foguete muito rápido. Ela atende a cara em Portugal e toma um turbo mega vírus e vem atender no Brasil. E se tiver orando na China, aí ferrou. Portugal, Brasil e China, mas ainda dá uma nave, um teletransporte. Mas se tiver a China, Portugal e lá no Canadá e Brasil, aí tem que picá-la em 4. Deus não. A onipresença, olha só, a onipresença significa que Deus está presente em todos os lugares, ok? Deus está aqui, e Deus está na China e na África, mas não é só isso. A onipresença significa que Deus está em todos os lugares, ao mesmo tempo. No mesmo tempo que Ele está neste culto, Ele está em outro na Coreia, em outro na Alemanha, em outro na Itália, ao mesmo tempo. Mas não é só isso, não. A onipresença significa, escute, que Ele está presente em todo lugar, ao mesmo tempo, em forma
plena. Não tem parte de Deus aqui, parte de Deus na África, parte de Deus na Europa. Deus está 100% aqui, no mesmo tempo que está 100% na África, e em qualquer outra parte do globo. É incrível, não é? Deus está em todos os lugares em sua plenitude, mas não só aqui. Ah não, pastor, é para você admirar. Ele está em todo lugar, ao mesmo tempo, de forma completa, e até em dimensões distintas. Ele está em todo lugar, ao mesmo tempo, de forma completa, em todos os lugares da terra e dos céus, no mesmo momento que Ele está no trono, recebendo a adoração dos querubins, que diz, santo, santo, santo. Ele está aqui também, recebendo a nossa adoração. Deus não está confinado em lugar específico. 1 Reis 8:27, olha o que Salomão diz. Mas na verdade habitará Deus na terra? Eis que os céus do céu até os céus, eis que os céus e até os céus dos céus não poderiam te conter, quanto menos essa casa que eu teria edificado. Olha que coisa louca. Salomão pretende, inspirado pelo Espírito, criar um santuário, para dar um templo. Aí Salomão fica com vergonha. Ele olha o tempo, a medida, Erival. É o terreninho que você está comprando aí. Está aí se achando que... Era um colosso. Ele olhou para o templo. Aí ele viu, Arival, construindo tijolo, e aquela equipe. E foi vendo tijolo subir na sala. Onde é o pátio? O pátio é ali? O átrio. E o santo lugar? Aqui, vem cá, senhor Salomão. O santo lugar é isso aí? Ok. Eu não queria perguntar. E o Santíssimo? O Santíssimo vai ser aqui, senhor Salomão. Aqui? Aí Salomão pensou: que adianta construir esse templo? Nem os céus dos céus pode conter. Céus dos céus não é a atmosfera, não é o universo. Céus dos céus é a eternidade, a casa de Deus, onde os serafins estão. Ele está dizendo, nem a eternidade, a infinitude, a imensidão, cabem o tamanho desse Deus. Tudo tem seu lugar determinado, mas Deus não. O sol, as estrelas, a areia, a água, vegetais, animais. Deus não tem lugar definido nem determinado. O Deus que fez os céus e o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos dos homens. Primeiro, a onipotência deve te trazer conforto. Há alguma coisa que Deus não possa fazer por você? Segundo, a onipresença deve te trazer conforto. Há alguma ocasião, lugar, hora que Deus não esteja com você? Isaías 43:1-2 diz, mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó te formou, não temas porque eu te remi, quando passares pelas águas, opa, lá estou, quando pelos rios, ali estarei e eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu estou contigo, em todos os lugares, em todas as ocasiões. Ele está ouvindo a oração de todo e qualquer cristão, feita a qualquer hora, em qualquer lugar, ao mesmo tempo. Vamos ver algumas amostras da onipresença de Deus, presta atenção. Segundo a classificação geológica, existem 6 continentes, 203 países reconhecidos, 36.722 mil cidades, segundo aquilo que pode ser definido cidade. Estima-se que hoje existam 11.227 etnias no mundo. A população mundial hoje é de 7 bilhões e 600 milhões de habitantes. Deus está presente nos 6 continentes, nos 203 países, nas 36.700 cidades, nas 11 mil etnias, e do lado de cada um dos 7 bilhões, 600 milhões de habitantes, ao mesmo tempo e de forma plena. Amós 9:2-3 diz, ainda
que cavem até o inferno, a minha mão os tirará de lá. Se subirem no céu, dali os farei descer. Se esconderem no cume do Carmelo, buscar-lo-ei, e dali os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os picarás. Ele está presente em todo lugar, no mesmo tempo, de forma completa, não importa o continente ou o estado, mesmo em fusos horários diferentes. Ele está em todo lugar. Mateus 18, 20, porque onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Perto está o Senhor, Salmo 145, 18, presente, de todos que o invocam em verdade. Que mais que a onipresença compreende? Ele acompanha o parto das grávidas, no mesmo momento que acompanha o parto dos animais espalhados para a terra. Se tem um alce nas florestas americanas dando a luz, ele está ali contemplando, assim como está lá no Hospital das Clínicas, em São Paulo, contemplando o parto de uma grávida indigente. Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Provérbios 15, 13, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Aí já vai uma dica: respeite a onipresença de Deus. Quando você está sozinho, você nunca está sozinho. Deus está sempre do teu lado, vendo tudo o que você faz. Terceira e última, presta atenção: a onisciência de Deus. A palavra onisciência vem do latim também, omnisciens, todo ciência, todo conhecimento, todo saber, se refere ao atributo de Deus possuir todo o conhecimento. A onisciência de Deus significa que Ele possui conhecimento perfeito de todas as coisas, seja no passado, presente e futuro, imediatamente, sem esforço, simultaneamente e exaustivamente. Não existe uma questão que Deus não saiba responder. Já estudaram o cérebro humano, e eles dizem que tem capacidade de 6%, 7%, gênios como Einstein, Newton, Pasteur, diz que usavam um pouco mais do cérebro, por causa da sabedoria. Romanos 11, do 25 em diante, diz: ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento como do saber de Deus, quão insondáveis seus juízos, quão inescrutáveis seus caminhos, quem compreendeu a mente do Senhor, e quem foi o seu conselheiro? Quem aqui pode dar algum conselho para Deus? Aquele que não tem 7, 8, 10% da capacidade do seu cérebro, pode ensinar alguma coisa a Deus? Não, Deus tem todo o conhecimento, nada está oculto a Deus, nada existe que Ele desconheça, não domine. Ele não só conhece todos os fatos, mas interpreta com perfeita sabedoria todas as coisas. Deus conhece as nossas necessidades, Ele entende nossas tribulações. Para o incrédulo, a onisciência de Deus infunde terror, porque Deus julgará cada homem de acordo com o seu perfeito conhecimento acerca de todos os fatos. Nenhum pecado será escondido ou esquecido. Cada criatura, cada obra, cada pensamento está diante dele como um livro aberto. 1 Samuel 2,3: não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus do conhecimento, e por Ele são todas as obras pesadas na balança. Deus é onisciente. Hebreus 4,13: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos que prestar contas. Salmo 139, 17, 18 menciona algo da onisciência incrível. Veja só: e quão preciosos são, ó Deus, teus pensamentos, tua sabedoria, quão grandes são a soma deles, se os contasse seriam o maior número que as areias do mar. Quando acordo ainda estou contigo. Sabe o que o salmista Davi diz aqui? Que a onisciência de Deus é algo tão grande, ele começa a elucubrar, ele começa a pensar: tal conhecimento é para mim maravilhoso, tão profundo, que eu não posso atingir. Davi, quando foi meditar na onisciência de Deus, ficou pasmo, estupefato, aturdido com tamanha onisciência. Agora, vamos ver um pouco da onisciência de Deus à luz da ciência. Escute isso aqui para você ver
A onisciência de Deus. A rotação é o movimento que a Terra faz em volta do próprio eixo. O movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em volta do próprio eixo, tem aproximadamente 24 horas de duração. Se o tempo de rotação fosse diminuído 1/10, os dias seriam 10 vezes mais longos e as noites 10 vezes mais longas. O dia teria 240 horas. Se o tempo de rotação fosse diminuído 1/10, os dias seriam 10 vezes mais longos. Se você diminuir o tempo de rotação 1/10, durante o dia, o sol queimaria toda a vegetação da terra. E à noite, o frio e o gelo mataria tudo que sobrou. Se Deus diminuir 1/10 o movimento de rotação, que é o que ela faz em torno do próprio eixo, os dias teriam 240 horas. E o sol queimaria toda a vida animal e vegetal de dia, e à noite, o frio mataria o que sobrou. Quem calculou o movimento exato da rotação? Aquele que é onisciente. Jó 37,16, você sabe como ficam suspensas as nuvens? Essas maravilhas, daquele que tem perfeito conhecimento. Planeta Terra, o planeta Terra tem 39.830 quilômetros de diâmetros, é o diâmetro da Terra, de uma ponta da Terra na outra, 39 mil quilômetros. Se a Terra fosse do tamanho da Lua, não teria capacidade gravitacional para segurar as águas iriam flutuar. Se a Terra tivesse o dobro de diâmetro, 80 mil quilômetros de diâmetro, a pressão atmosférica seria tão grande, que não haveria possibilidade de haver vida animal e vegetal. Quem calculou o diâmetro da Terra com exímia perfeição? Darwin? O Big Bang? A explosão? Não, a onisciência de Deus. A Lua, a distância da Lua para a Terra é de 384 mil quilômetros. Ok? A distância da Lua para a Terra. Se a distância da Lua para a Terra fosse perto de 80 mil, as marés inundariam o planeta 3 vezes ao dia, matando quase toda a vida animal e vegetal, todos os dias. Quem calculou a distância do Sol, da Terra e da Lua? A onisciência de Deus. O Sol, a distância que o Sol tem da Terra é de 150 milhões de quilômetros. Essa distância é uma distância adequada para haver vida animal, vegetal e o aquecimento dos seres vivos. Se a Terra tivesse a mesma distância do Sol, de Vênus e Mercúrio, toda a vida animal e vegetal seria queimada na Terra. E se tivesse a mesma distância de Marte e Plutão, seria congelada. Não poderia haver vida. Quem calculou a distância correta do céu e da terra para haver vida e aquecimento? O Salmo 147,5 responde: grande é o nosso Deus e de grande poder, e a sua sabedoria é infinita. Ameba, não falei do seu amigo, ameba. Sabe o que é ameba? É um ser unicelular, é um protozoário composto de uma só célula. Escuta isso aqui, Erival. A ameba só tem uma só célula. O código genético de uma ameba preenche 1000 vezes a enciclopédia britânica. Ele é um protozoário que mede 0,2 milímetros, vive em lagos e poças e nos organismos de outros seres. Só o código genético de uma ameba você preenche 1000 vezes a enciclopédia britânica. A enciclopédia britânica está dividida em 17 volumes de 1000 páginas cada um. Existem 17 milhões de páginas, totalizando 4 bilhões de palavras. O código genético de uma ameba possui 4 bilhões de palavras, 1000 vezes a enciclopédia britânica. Quem fez isso? Deus quis colocar uma digital dele na ameba. A onisciência. Deus é onisciência. Sabemos hoje que uma folha é mais complexa que a cidade de Nova York. Uma gema de ovo é mais complexa que a cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo. Eu vou terminar a onisciência com algo estupendo. Pensamentos. Escute isso aqui para você entender, para você ficar estarrecido. O ser humano tem a capacidade de processar 30 mil pensamentos por dia, ok? Cada um de nós processa 30
30 mil pensamentos por dia. Multiplica 30 mil por 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões, pensando 30 mil vezes por dia, é o total de 210 trilhões de pensamentos. Significa que, Salmo 94:11, o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que são vaidade. Jeremias 17:10, eu sou o Senhor que sonda o coração e esquadrinha a mente. A onisciência de Deus, presta atenção, faz com que Deus conheça cada pensamento de cada homem processado no mundo inteiro. Cada homem processa 30 mil pensamentos. Deus consegue ver, ler o pensamento de cada homem, multiplicado a 7 bilhões, que dá 210 trilhões. Deus conhece dos 210 trilhões de pensamentos que são processados por cada homem em todo o mundo ao mesmo tempo. Não é só isso, está fraco, acabou. A Bíblia diz que Deus conhece o que nós pedimos e pensamos antes que nós pedimos. Deus conhece cada um dos 210 trilhões de pensamentos, feito a cada ser humano ao mesmo tempo, antes que eles sejam processados, antes que você pense, antes que você queira. Deus já conhece os 210 trilhões ao mesmo tempo. Ele é Deus, todo-poderoso, todo presença, todo ciência. É esse Deus que eu quero, é o Deus da Bíblia, é esse Deus grandioso. Agora, rapidamente para terminar, a onipotência implica o quê na nossa vida prática? Irmãos, quando você estiver passando lutas e tribulações e desafios colossais, como aquele do Mar Vermelho, dizendo, agora não dá, meu irmão, nada é impossível aquele que crê. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Não há nada que Deus não tenha poder de realizar. Segundo, onipresença. Qual situação, qual lugar, qual região, qual momento, hora, circunstância, onde você está sob alguma dificuldade, meu irmão, não há lugar, momento, ocasião, não há hora, não há dia, não há noite, em que Deus não esteja próximo para assistir às suas criaturas. Invoque Ele, porque não é um Deus só de longe, mas de perto. A onisciência. Está difícil? Você não sabe como fazer? Como executar esses planos, como haver saída, solução, como haver um desfecho favorável. Você diz, Senhor, a mente humana não é capaz de elaborar uma solução, uma cura, uma resposta. Não há debaixo do sol algo que possa, Senhor, algo que possa tirar-me, livrar-me, trazer a solução. Pois, meu irmão, olhe para a sua onisciência que não tem limites, não há nada que Ele não possa solucionar, e clame o Deus das respostas. Eu termino com Daniel 2, 20, 22. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e força. Ele muda os tempos e as estações, Ele remove os reis e estabelece os reis, Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Pode um tecladista tocar aqui? Com Ele mora a luz. Eu iniciei abrindo com o Salmo 139 e com Daniel 11:32. Por que estudar o conhecimento de Deus? O povo que conheceu Deus se tornará forte e fará proezas. Nós precisamos voltar ao estudo desse Deus. Quando você dobrar o seu joelho, não pensa num Papai Noel gordo, horroroso, covarde. Quando você dobrar o joelho, não pensa num capacho que atende pedido de crente caprichoso.
num Deus limitado que é mais digno de dó, de misericórdia do que nosso louvor. Quando você dobrar os joelhos, você está diante do grande Yahvé, que só com seu hálito derrete o rochedo do Sinai, só com o sopro das narinas fende os mares, faz 2 paredes e faz um tapete seco para Israel caminhar, que fecha a boca dos leões, faz flutuar machado, ressuscita mortos de 4 dias, dá vista ao cego, chama as estrelas pelos nomes, sustenta o universo com a palavra do seu poder. Esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus, e nós nos tornaremos fortes. Feche os seus olhos, ora com o peito estufado, com um sorriso na boca. Fala: obrigado pelo meu Deus não ser um Deus de pau, não ser um Deus de gesso. Obrigado, Senhor, porque eu não creio em um duende, em um conto de fadas, porque o meu Deus não está num sepulcro em Jerusalém morto, porque Ele não está pregado numa cruz e adorado em um crucifixo. Ele não é o Deus da prosperidade, do curandeirismo. Ele é um Deus que os céus não contêm. Um Deus que a morte teve que soltá-lo, porque ela não pode contê-lo. Um Deus que te fez, te conhece, sonda, que formou você no ventre da sua mãe. E Ele pergunta para você: o que é para mim difícil essa noite? O que é difícil? Por que você se queixa? Peça, adore, invoque, reivindique as promessas. Ele é fiel para cumpri-las. E quem pode dizer que Ele não irá cumpri-las? Você acha que algum demônio segura Ele? Satanás pode se interpor? Obstáculo, morte, vida, gênio, potência nuclear, data, espaço, tempo. Ele está acima de tudo isso. Só o pensar, só o reverberar da sua voz é suficiente. Invoque esse Deus. Senhor, obrigado. Primeiro, louvamos o Senhor por ser quem é, e o Senhor é tudo que estamos dizendo e muito mais. Segundo, louvamos o Senhor por se revelar a essas criaturas. Que a nossa fé nunca mais seja a mesma depois de hoje, em nome de Jesus, amém. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e acionar as notificações. Estamos pedindo isso por conta das novas normas do YouTube. Para isso é necessário seguir 3 passos: se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho ao lado do botão inscreva-se e curtir o nosso vídeo. Fazendo isso, você irá contribuir com o canal e ajudará a levar o Evangelho para mais pessoas. Deus abençoe.